Salve, salve, alunos do primeiro ano! Vamos começar então esse capítulo 3 do módulo 4 que fala aí sobre as características da civilização bizantina. O primeiro tópico vai falar para a gente um pouco do que foi o Império Bizantino, como ele surgiu. Como nós estamos vendo aí no nosso texto, né, no texto desse capítulo 3 aí, da nossa apostila, a origem do Império Bizantino está relacionado com as mudanças que ocorreram no poder administrativo do Império Romano por volta aí do século III. O que nós vamos ter é uma crise do Império Romano, o governo de Roma, onde o imperador Constantino ele transfere no ano de 330 a capital para a cidade de Bizâncio e depois é batizada aí de Constantinopla. Em 395, o imperador romano Teodósio divide politicamente os territórios que estão sob o seu governo. Eu vou ter a criação do Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, e o Império Romano do Oriente, com a capital na cidade de Constantinopla. No Império Romano do Ocidente, nós vamos ter como característica principal um processo de ruralização, onde a população ela foge para o campo, onde é mais seguro. As cidades estavam sendo saqueadas pelos chamados povos bárbaros. E no Oriente, o que nós vamos ter aí é a consolidação da chamada civilização bizantina. Com o passar dos anos, percebe-se essa grande diferença entre as duas regiões, entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Durante o reinado do imperador Justiniano, o que nós vamos ter aí é um processo de orientalização do império, ou seja, as características orientais, as características políticas, econômicas, sociais e culturais orientais começam a impregnar, começam a se consolidar, a se firmar no Império Romano do Oriente. Nós temos aqui um mapa mostrando para vocês a divisão entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. À direita de vocês, o Império Romano do Oriente, à esquerda de vocês, o Império Romano do Ocidente. Capital do Império Romano do Ocidente é a cidade de Milão, capital do Império Romano do Oriente é a cidade de Constantinopla. Chamava-se Bizâncio, antiga colônia grega. Nós temos aqui em roxo as áreas que estavam sob o domínio dos chamados povos germânicos. Nesse tópico 2, nós vamos ver aí o poder da religião no Império Bizantino. A gente observa nesse império uma relação muito próxima entre o cristianismo e o poder político no Império Bizantino. Era o clero que legitimava aí o poder do imperador, que era fundamental para a unidade da Igreja Católica. Nós temos aí uma interdependência entre religião e governo, entre religião e política. O governo bizantino ele é caracterizado como despótico e teocrático, ou seja, o imperador ele tem um controle absoluto sobre tudo e ele é considerado um vice-rei de Deus aqui na Terra. O imperador também ele era visto pelos seus súditos como o vigário de Deus. Ainda para os súditos do Império Bizantino, o imperador era o responsável aí por cumprir o papel de Cristo frente à humanidade. Como eu já disse anteriormente, o imperador ele tinha poderes limitados, como chefiar o exército e todas as relações diplomáticas, controle aí das construções públicas e supervisão sobre a cobrança dos impostos. Os palácios reais eles eram decorados como se fossem uma igreja e as obras de arte representavam aí os reis como ícones sagrados, como figuras sagradas. A religiosidade bizantina, ela tinha na sua concepção a presença do sagrado no cotidiano. O que nós vamos observar é que o cotidiano da população ele vai ser direcionado e regido pela igreja. Os bizantinos davam um grande valor às relíquias e às peregrinações. Relíquias são partes partes do corpo de santos que estavam dentro dos mosteiros, das igrejas. Os mosteiros existiam principalmente onde hoje nós temos
A Síria e o Egito eram considerados grandes guardiões das relíquias. Além disso, os mosteiros eles vão se tornar grandes centros de poder econômico, religioso e político do Império Bizantino. Os patriarcas da cidade de Constantinopla eles mantinham uma complexa relação com os imperadores. O patriarca nada mais é do que o chefe religioso da cidade de Constantinopla. Nós vamos ter aí a criação da chamada Igreja Ortodoxa Bizantina, que progressivamente vai se distanciando da Igreja Católica Apostólica Romana. Inúmeros conflitos de interesses políticos e religiosos, além de econômicos, acontecem entre o papado e o Estado bizantino, ou seja, entre o Papa, que influencia as decisões políticas e econômicas do Império Romano do Ocidente, e o Estado bizantino. Nós vamos ter algumas diferenças quanto à doutrina e às práticas religiosas no Império Romano do Oriente e no Império Romano do Ocidente. Novas doutrinas vão surgir na porção oriental, como o monofisismo, que acreditava na ideia de que Cristo possuía somente uma natureza divina, contrapondo-se aí à teoria da Igreja Católica, que admitia a coexistência da natureza humana e da natureza divina de Jesus. Para os monofisistas, então, Jesus ele nunca existiu carnalmente, em carne e osso. Para os monofisistas, a ideia de Jesus, a ideia de Cristo, está atrelada unicamente à sua natureza divina, ao divino. Nós vamos ter também os chamados iconoclastas, uma outra doutrina religiosa aí, onde os cristãos orientais criticavam a idolatria e a adoração de imagens religiosas. O confronto maior entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente acontece no ano de 1054 com o chamado Cisma do Oriente, onde nós vamos ter a separação oficial e definitiva entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla. É daí que nós vamos ter a criação da Igreja Ortodoxa e você vai ter aí na porção ocidental a Igreja Católica Apostólica Romana. Com relação à Igreja Ortodoxa, nós temos aqui algumas características atreladas a ela. A Igreja Ortodoxa ela vai manter os mesmos sacramentos da Igreja Católica. A diferença estão nos rituais ortodoxos, que são cantados sem um acompanhamento de instrumentos musicais, e as imagens esculpidas de santos são proibidas na Igreja Ortodoxa. Os únicos símbolos previstos aí pela Igreja Ortodoxa é o crucifixo e os ícones sagrados. Os ortodoxos ainda não admitem a infalibilidade do Papa, eles dizem que o Papa católico ele não é infalível e rejeitam aí a doutrina católica da chamada Imaculada Conceição, onde diz que Maria ela concebe Cristo virgem sem pecado nenhum. Em relação ao Império Bizantino ainda, o que nós vamos ter aqui nesse tópico são as características do governo de Justiniano. Durante o governo desse imperador, entre os anos de 527 e 565, que nós vamos ter aí o ápice, o auge, o apogeu do Império Bizantino. Justiniano ele vai adotar uma política externa expansionista, ou seja, ele estende os territórios do Império Bizantino para o norte da África, para a Península Itálica, que estava sob o domínio romano, e parte aí da Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e Espanha, mas que estavam sob o domínio dos chamados povos germânicos, os povos bárbaros. Justiniano também vai ser responsável por organizar e estruturar uma obra jurídica sem precedentes, revisando e sistematizando o direito romano. O direito bizantino, então, vai ser essa revisão e sistematização do direito romano. Vai surgir aí o Código, que vai ser a reunião de todas as constituições imperiais que foram editadas desde o governo do imperador Adriano, imperador romano, as novelas, que são as constituições elaboradas depois do ano de 534 por Justiniano, o Digesto, que é uma síntese, um acatado de toda a jurisprudência romana, de todo o direito romano,
e as institutas, que é um manual para o uso dos estudantes. O estudante de direito, então, ele tinha como livro principal as institutas. Todo esse conjunto jurídico, o código, o digesto, as novelas, as institutas, ela formou o chamado Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Direito Civil, que nada mais é aí do que uma síntese do direito romano que garante toda a unidade do Império Bizantino e do poder do imperador. Aqui nós temos um mapa mostrando para vocês toda a extensão do Império Bizantino durante o governo aí, de Justiniano. A parte em verde é o Império Bizantino no início do reinado de Justiniano e a parte em rosa as regiões que foram conquistadas por Justiniano. Nesse tópico 4 nós vamos ver um pouco aí sobre as características da cidade de Constantinopla. Como nós estamos vendo, quando nós tivemos a criação do Império Romano do Oriente, Constantinopla torna-se a sua capital pela sua eficiência administrativa e pela sua posição geográfica. Ela era cercada por água, tinha uma muralha elevada e estava no meio do caminho entre a porção oriental e ocidental do globo. No século IV, a cidade de Constantinopla ela vai superar a cidade de Roma em importância e desenvolvimento e vai se tornar aí o principal centro comercial e urbano de todo o Império Romano. A economia bizantina ela vai ser focada aí nas atividades agrícolas, comerciais e manufatureiras, onde a manufatura e o comércio vão ter um forte controle governamental. Os mercadores da cidade de Constantinopla eles compravam e vendiam principalmente produtos de luxo, como especiarias, joias e objetos de arte. Com relação à cultura bizantina, ela é uma cultura, como eu poderia dizer, a cidade de Constantinopla, na verdade, era uma cidade multicultural. A cultura bizantina ela vai sofrer a influência de vários povos. Isso porque o Império Bizantino, como já foi visto anteriormente, ele englobava aí a Grécia, o Egito até o século VII e outras regiões aí de cultura helenística, que é aquela cultura resultado da fusão da cultura grega com as culturas orientais, que ganhou força principalmente com Alexandre o Grande, que foi o grande líder aí do Império Macedônico. O grego vai ser a língua oficial dos bizantinos e essa miscigenação cultural, essa mistura cultural greco-romana vai ter uma forte influência sobre o Império Bizantino. Além disso, a cultura bizantina ela valoriza os estudos da literatura que são difundidos aí nas várias escolas e bibliotecas espalhadas pela cidade de Constantinopla. Nesse tópico 5, nós vamos ver aí o cotidiano na cidade de Constantinopla. A vida urbana nessa cidade, ela girava em torno de três grandes construções: a Catedral de Santa Sofia, o Hipódromo e o Palácio Imperial. O hipódromo era onde a sociedade se encontrava e era possível a distinção dos vários grupos sociais no hipódromo pelo tipo de roupa que eles utilizavam. O casamento entre os nobres da cidade de Constantinopla era um ato diplomático. Normalmente, as damas da alta sociedade de Constantinopla elas eram enviadas aos reinos estrangeiros para desposar nobres ricos e poderosos para serem civilizados. A igreja lá tinha um importante papel na educação das crianças, onde o ensino religioso ele acontecia paralelamente a um ensino laico. As crianças frequentavam as escolas a partir dos 6 anos de idade e entre 18 e 20 anos de idade, esse jovem aí aprofundava os seus estudos como se fosse um nível superior hoje. Os estudos eram voltados para a filosofia, conhecimentos gerais da área de matemática, geometria, música e astronomia. A cidade de Constantinopla ela era única, existia água abundante e canalizada que era transportada aí através de aquedutos e armazenadas em cisternas, grandes poços abertos e cobertos. A maior parte da população da cidade de Constantinopla, incluindo aí a população pobre, tinha acesso a essa água canalizada. O esgoto ele era desviado para o mar aí
num sistema de drenagem subterrânea. Haviam banhos públicos na cidade de Constantinopla, acessíveis aí tanto para homens quanto para mulheres, em horários diferentes, e o governo e a igreja eles propiciavam aí cuidados médicos e hospitalares para a população que não tinha como pagar. Nesse tópico 6, o último tópico desse capítulo, nós vamos ver aí a decadência. Quais os fatores que contribuíram para a decadência do chamado Império Bizantino? Vamos ter uma ideia geral aí. Primeiro fator que resultou aí no fim do Império Bizantino: a luta pelo poder dentro do próprio império e as despesas para apaziguar a luta com os povos vizinhos. Disputas religiosas internas também contribuíram, a luta entre os aristocratas e o imperador e o afastamento do Império Bizantino do Império Romano do Ocidente. Os bizantinos também vão perder parte das suas províncias do Egito, Síria e Palestina, que foram conquistadas principalmente pelos árabes no século VII. Nós vimos isso no capítulo anterior, né, quando Maomé cria o islamismo, ele expande a dominação islâmica aí para o norte da África e também para essa região onde hoje nós temos aí a Síria e a Palestina. Então, os bizantinos perdem parte do seu território para esses árabes muçulmanos. Nós vamos ter aí os conflitos entre a Igreja Romana, Católica, Apostólica Romana e a Igreja de Constantinopla, que vai desgastar o Império, a competição comercial com o Ocidente e, por último, sacramentando o fim do Império Bizantino, a invasão dos turcos otomanos que haviam se convertido ao islamismo, que conquistam aí a cidade de Constantinopla no ano de 1453. Essa data é de extrema importância para a história também, porque a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos põe fim à Idade Média e dá início à Idade Moderna. Bem, alunos do primeiro ano, eu finalizo aqui este capítulo. Estudem e estudem.